Começa agora o NTV News. Nesta edição, você vai ver que corpo é identificado após dias de buscas em Patos de Minas. E mais. Acidente na MGC 354 deixa motorista ferido e preso a serragens. Carreta pega fogo após acidente na BR-365. Conta de luz mais cara em maio. Empate histórico marca o fim do rodeio profissional da Festa do Feijão em Lagoa Formosa. Quando será o próximo feriado emendado em 2026? Eu sou Matheus Borges e o NTV News, segunda edição, está no ar. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição com essas imagens impressionantes. O exato momento em que uma aeronave bate em um prédio. Um avião monomotor caiu no início da tarde desta segunda-feira em Belo Horizonte, provocando a morte de 2 pessoas e deixando outras 3 gravemente feridas. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o avião decolou do aeroporto da Pampulha. Era 12h16. Apenas 5 minutos depois, ao 12h21, as equipes de resgate foram acionadas. O curto intervalo indica que a aeronave permaneceu pouco tempo no ar antes do acidente. O piloto e o copiloto morreram ainda no local. Outras 3 pessoas que estavam a bordo foram socorridas e encaminhadas ao Hospital João 23. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento, mas segundo o Corpo de Bombeiros, elas estão em estado grave. Segundo os dados iniciais, o avião havia partido de Teófilo Otoni, fez uma escala em Belo Horizonte e tinha como destino final o estado de São Paulo. A Nave Brasil, responsável pela torre de controle, informou que o piloto chegou a emitir um alerta de emergência, o chamado Mayday, instantes antes da queda. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão apuradas. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados e devem, assim, conduzir a investigação técnica. A Polícia Civil também acompanha o caso. Tivemos aí já a confirmação de 5 vítimas, sendo que 2 fatais, 3 já foram socorridas e devidamente conduzidas ao hospital de referência pela equipe do SAMU. Fizemos um trabalho de primeira resposta com redução e mitigação de risco de explosão e de qualquer incêndio, utilizando os equipamentos adequados, bem como as técnicas necessárias. Tivemos aqui a participação de uma equipe especializada em produtos químicos, produtos perigosos, justamente para que a resposta fosse compatível com o cenário. Além disso, tivemos a presença de mais 7 guarnições do Corpo de Bombeiros, 7 viaturas que atuaram cada uma na sua área de competência para poder garantir a melhor resposta e também um trabalho seguro e adequado. Como você viu, a aeronave transportava 5 ocupantes, o piloto e 4 passageiros que iam do aeroporto da Pampulha a São Paulo. As vítimas foram identificadas como Fernando Moreira Souto, de 36 anos, e o piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Fernando estava no assento de copiloto e por isso foi identificado inicialmente como piloto da aeronave. Outros 3 passageiros foram encaminhados ao Hospital João 23. Entre os feridos estão pai e filho, Arthur Berganoli, de 25 anos, e Leonardo Berganoli Martins, de 50 anos. O empresário Emerson Cleito Almeida Souza, de 52 anos, também estava na aeronave. Em Lagoa Grande, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou a morte de um homem de 32 anos após ser perseguido por um veículo e brutalmente agredido. 2 suspeitos, um de 26 e outro de 34 anos, foram indiciados, sendo um deles
preso na última semana. O caso aconteceu no dia 14 de fevereiro deste ano. A vítima, que sofreu traumatismo craniano grave, chegou a ser socorrida e permaneceu internada em estado crítico até o dia 2 de abril, quando faleceu em decorrência das lesões sofridas. Já os suspeitos, após os fatos, fugiram do local. As investigações apontam que a motivação estaria relacionada com desavenças ligadas ao tráfico de drogas. A dupla foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado e o motivo fútil. Na última quinta-feira, dia 30, o suspeito de 34 anos foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. O outro envolvido, de 26 anos, fugiu de uma abordagem policial em Patos de Minas e é considerado foragido. Os dois possuem antecedentes por crimes como receptação, tráfico de porte ilegal de arma de fogo. Rápido intervalo aqui na segunda edição do News e a seguir você confere: corpo é identificado após dias de buscas em Patos de Minas. Olá, eu sou o Paulo e faço parte da equipe do Sebrae Minas. Nos últimos anos, a transformação digital virou uma realidade para a maioria das empresas no Brasil. Para não ficar para trás, os empreendedores precisam estar atentos às novidades do mercado e pensar de maneira estratégica para favorecer o crescimento dos seus negócios. Atualmente, existem diversas ferramentas digitais disponíveis, seja para divulgação de produtos e serviços, para gestão, para finanças ou para otimizar processos. Para promover a digitalização e estimular a inovação, o Sebrae Minas oferece várias oportunidades para você, empresário. Uma delas será o evento Digitalize, que será realizado no próximo dia 5 de maio em Patos de Minas, com palestras e oficinas práticas. Ficou interessado? Nos procure no site sebraemg.com.br ou ligue no telefone 34 3821 4154. De volta com o News, segunda edição, e preste bastante atenção nessas imagens que aparecem aqui no nosso telão, porque mostram o exato momento do trabalho do Corpo de Bombeiros. Porque um homem que estava desaparecido desde o fim de semana foi encontrado no Rio Paranaíba. O caso agora é investigado pela Polícia Civil. Uma amizade foi o que motivou a chegada de Paulo César Queiroz Costa, de 32 anos, à cidade de Patos de Minas. Natural de Grão-Mogol, ele veio em busca de melhores condições de vida, com o apoio de um amigo. Mas o que seria um recomeço acabou em tragédia. Na verdade, a gente foi muito amigo na nossa cidade, né? E aí, como ele estava na cidade dele precisando de um emprego, eu falei que ele viria para Patos de Minas, né? Que eu ia arrumar um emprego para ele. Só que no momento ele não tinha começado nem a trabalhar. Na mesma semana que ele chegou, no sábado, né? Ele almoçou, após o almoço, nós fomos deitar e dormir. E na hora que nós acordamos que fomos ver ele não estava na cama e nós fomos procurar ele na rua e não achamos ele em lugar nenhum. Paulo foi visto pela última vez há pouco mais de uma semana, nas imediações do bairro Jardim Quebec. Desde então, familiares e amigos iniciaram uma mobilização intensa em busca de informações que pudessem levar ao seu paradeiro. E a gente conseguiu umas imagens dele numa câmera que tem num curral onde que ele adentrou a mata, né? E depois retornou da mata para fora, pedindo socorro, levantando as mãos, né? E logo em seguida ele voltou para a mata. As buscas começaram no mesmo fim de semana do desaparecimento, com a atuação do Corpo de Bombeiros em uma área de mata próxima ao Rio Paranaíba, entre os bairros Quebec e Coração Eucarístico. As equipes enfrentaram trechos de difícil acesso, concentrando esforços na tentativa de localizar o homem. Segundo o relato que nós temos, ele tem alguns problemas psicológicos, dentre eles manias de perseguição. Então, pelo conteúdo que nós tivemos acesso, ele provavelmente estaria ali fugindo, né, de um possível agressor dele, razão pelo qual ele invadiu essa região do Rio Paranaíba e desde então está assumido aqui
na cidade. Nós estivemos fazendo as buscas principalmente ontem e também hoje, nessa quarta-feira, onde nós varremos toda a área ali nas imediações de onde ele teria sumido e não encontramos nenhum rastro dele. Entretanto, no final dessa manhã, nós tivemos informação de que ele foi visto por algumas pessoas ali no mercado municipal da cidade e também na rodoviária. Dias depois, o desfecho. O corpo de um homem foi encontrado por pescadores na manhã da última sexta-feira, preso em galhadas nas águas do rio Paranaíba, nas proximidades da Ponte do Bigode. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do corpo. Devido ao avançado estado de decomposição e à ausência de documentos, a identificação não pôde ser feita no local. A gente fez a retirada e repassou à Polícia Civil, fez a perícia lá no local e foi encaminhada até o IML. Ele não portava nenhum tipo de documento e não deu para identificar o corpo. Com o avanço dos exames, veio a confirmação. Tratava-se de Paulo César. Segundo familiares, ele fazia uso de medicamentos, o que levanta a hipótese de que pudesse estar desorientado por não conhecer bem a cidade. Agora, o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que aguarda os laudos do IML para determinar as causas da morte. Enquanto isso, fica o luto de familiares e amigos e o fim de uma história que começou com esperança, mas terminou de forma trágica. Um acidente entre dois carros em Vazante deixou um motorista preso às ferragens. Um acidente entre um Fiat Uno e um Volkswagen Gol foi registrado no quilômetro 63 da MGC 354 em Vazante, no Alto Paranaíba. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar Rodoviária. No local, os militares encontraram o Fiat Uno fora da pista e o condutor preso às ferragens. Após avaliação e com o uso de equipamentos específicos do Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada e encaminhada pela equipe do SAMU ao Hospital Municipal de Vazante. O homem, de 44 anos, sofreu fratura no pé esquerdo. De acordo com o relato da vítima, ele seguia no sentido de Claro de Minas a Vazante quando o outro veículo teria invadido a contramão, provocando a colisão. O motorista do Gol, um homem de 71 anos, sofreu apenas escoriações leves e foi socorrido por uma ambulância do município. Ele informou que realizava uma ultrapassagem no momento do acidente. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e adotou as medidas necessárias em relação ao trânsito e aos veículos envolvidos. Após os procedimentos, os automóveis foram liberados para a remoção por parte dos responsáveis. Rápido intervalo aqui na edição do News, segunda edição, e a seguir, conta de luz mais cara neste mês de maio. E você confere a previsão do tempo para este início de semana. Fala, turma! Simbora para o nosso Minuto Unipam, porque hoje o tempo tá curto para mostrar tantos rolês. Preparados? Então, valendo! Sabia que rolou a primeiríssima semana acadêmica de Biomedicina? Sim, nosso curso novo já estreou a todo vapor junto com a Semana Acadêmica de Farmácia. Em cartaz, várias palestras, inclusive sobre a área de perícia criminal, bem estilo CSI, sabe? Foi um luxo! E a entrega do prêmio José Muriel Cardoso foi sucesso absoluto. Homenageamos os feras que passaram em primeiro lugar no vestibular, com destaque para Isadora Ferreira, da Psicologia, que foi o primeiro lugar geral. Vocês brilharam muito, viu? Nossos aplausos para vocês. E para você que é do mundo dos livros, o curso de Psicologia te convida para o Clube de Leitura Entre Linhas. É a chance de ler e trocar ideia com uma galera apaixonada por boas histórias. Os encontros são online. Corre no @DAPsicologia para saber mais e já se inscreve no Unieventos. Obrigada pela companhia e se prepara porque vem muito pela frente. Lari Cacheta para o Minuto Unipam. Beijo para vocês!
Seguindo com o News segunda edição e olhando aqui, ó, já dá para pensar, né, e calcular quanto que fica a sua tarifa de energia elétrica, não é mesmo? E saiba que a conta de luz para nós mineiros atendidos pela CEMIG deve ter um aumento duplo neste mês de maio. Além da confirmação da bandeira tarifária amarela, o reajuste anual da tarifa da concessionária está previsto para ocorrer no fim deste mês. Veja só. Maio começou com impacto no bolso dos brasileiros. A conta de luz já ficou mais cara com a adoção da bandeira amarela anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com isso, a cobrança extra para cada 100 kWh consumidos. Em Minas Gerais, a preocupação é ainda maior. Isso porque, além da bandeira tarifária, os consumidores atendidos pela CEMIG podem enfrentar um novo aumento com o reajuste anual da distribuidora previsto para este mês. Neste ano, a agência já aprovou aumentos para 8 distribuidoras brasileiras, afetando cerca de 22 milhões de pessoas. O maior reajuste foi registrado pelos clientes da CPFL Santa Cruz, que chegou a 17,74% para consumidores residenciais. No caso da CEMIG, ainda não há definição sobre o percentual. Existe, inclusive, a possibilidade de redução, embora isso não seja o mais comum. A decisão deve ser tomada pela ANEEL na reunião prevista para o dia 26 de maio, com chance de antecipação para o dia 19. No último reajuste, em 2025, o aumento foi de 7,36%, e mesmo quando aprovado, o impacto não é imediato em todas as faturas. A mudança costuma ser percebida integralmente apenas nas contas com vencimento em julho. Enquanto isso, especialistas orientam que o consumidor redobre a atenção com o consumo de energia para evitar sustos ainda maiores nas próximas contas. A conta de luz pode pesar no orçamento, mas pequenas mudanças no dia a dia já ajudam muito a reduzir esse valor. E o melhor, sem complicação. Alguns hábitos simples fazem diferença. Diminuir o tempo de banho e usar o chuveiro na posição verão, por exemplo, já ajuda a economizar energia de forma imediata. Outro ponto importante é o consumo invisível. Aparelhos como televisão, micro-ondas e computador continuam gastando energia mesmo no modo stand-by. Por isso, sempre que possível, vale a pena tirar da tomada. A troca de equipamentos antigos também pode trazer economia. Geladeiras mais novas e eficientes consomem menos energia e fazem diferença no fim do mês. E na iluminação, a dica é apostar nas lâmpadas de LED, que são mais econômicas e duram mais. Com informação e pequenas atitudes no dia a dia, é possível reduzir a conta e ainda usar a energia de forma mais consciente. De olho, então, na previsão do tempo para este início de semana para Patos de Minas e as cidades vizinhas. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica? Lembrou da New Color, aberto também no Pátio Central Shopping todos os dias até às 22 horas. Nesta terça-feira, em Patos de Minas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 29. A umidade relativa varia entre 35 e 90 graus e a condição é de sol, com variação de nuvens sem chuva. Em Lagoa Formosa, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 28. A umidade varia entre 38 e 88%. E a condição é de poucas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Presidente Olegário, a temperatura mínima é de 16 graus a 26 graus, umidade relativa entre 40% e 89% e a condição é o predomínio de sol e umidade em queda à tarde. Em Carmo do Paranaíba, a temperatura mínima é de 15 graus e máxima de 27 graus. Umidade relativa do ar fica entre 35% e 85% e a condição é de céu claro e parcialmente nublado. Em Guimarães, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 25. A umidade fica entre 42% e 86% e a condição é de sol com aumento de nuvens no período da tarde. E em Vargião de Minas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 29. A umidade relativa do ar fica entre 32% e 82% e a condição é de tempo firme e seco, com maior amplitude térmica na microrregião.
Rápido intervalo e na volta, empate histórico marca o fim do rodeio profissional da Festa do Feijão em Lagoa Formosa. O rodeio profissional da tradicional Festa do Feijão em Lagoa Formosa teve um desfecho inédito. 2 competidores terminaram empatados na pontuação e dividiram o título de campeões, entrando para a história do evento. Durante toda a programação, os verdadeiros protagonistas foram os peões, que se prepararam ao longo dos meses para dar um espetáculo dentro da arena. Montaria desafiadoras, técnica apurada e coragem foram marcas registradas das apresentações que empolgaram o público em todas as noites. No último dia, com os portões abertos, a arena recebeu um grande número de espectadores que acompanharam de perto as montarias decisivas da semifinal e da grande final. Os 10 melhores competidores avançaram para a disputa final, que valia um prêmio de R$50 mil e reuniu atletas de alto nível, proporcionando momentos memoráveis. Ao término da competição, foram definidos 5 melhores colocados. Em 5º lugar ficou Rafael Silva, seguido por Vini na 4ª posição. O 3º lugar foi conquistado por Lucas Eduardo. Já o topo do pódio trouxe uma surpresa histórica. William Lima e Matheus Bernardino empataram na pontuação e dividiram o título de campeões. Nada mais justo os melhores peões contra os melhores touros que a comissão e os tropeiros escolheram. Todos estão montando bem. Agora, a hora que abre essa porteira aqui, não adianta currículo, não adianta sorte, não adianta só estar montando bem. É um conjunto. Só quando abre essa porteira aqui que as pessoas e nós vamos saber o que vai acontecer. Quem vai ser o campeão, o que vai acontecer no abrir cada porteira. Eu acho que isso que é o bacana do rodeio. Com o empate, os 2 competidores somaram as premiações de 1º e 2º lugares, totalizando R$58 mil, valor dividido igualmente entre eles. Para o William Lima, o resultado representou a conquista do bicampeonato. A gente só tem a agradecer a Deus, não tem nem palavras para escrever, porque vencer no meio de tantos peão bom, uma festa dessa aqui, eu acho que é uma das maiores festas do Brasil. É só gratidão a Deus por tudo. Eu arrastar o bicampeão aqui tem nem palavras. Tudo vem de treino e mais treino, sabe? Preparando o corpo, principalmente a mente, sabe? A cabeça da gente 99% é a mente. Então, você estando com a mente boa, o corpo preparado, treinando, tudo dá certo. E principalmente a fé em Deus. Já Matheus Bernardino viveu um momento de emoção intensa, ainda sem acreditar na realização de conquistar o título. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, de estar fazendo mais um ano parte dessa festa aqui. Ano passado fui montando bem e acabei caindo de um boi e ganhando o segundo. Aí esse ano eu vim com a cabeça boa e graças a Deus consegui sair com o título de campeão dessa arena. Ainda não estou acreditando ainda. Para mim, o rodeio hoje mudou tudo minha vida. Hoje tudo que eu tenho foi através do rodeio. Rodeio para mim é paixão, é tudo. A gente vive mesmo porque a gente gosta do rodeio. Mais uma vez, o rodeio de Lagoa Formosa se consolida como referência na região, atraindo grande público e competidores de alto nível. Cada montaria, cada segundo de tensão e cada nuvem de poeira levantada pelos touros e peões permanecerão na memória de quem acompanhou o espetáculo. E a Festa do Feijão aconteceu justamente em um feriado prolongado, né? E é falando em feriado prolongado que, a seguir, eu te conto quando será o próximo.
Depois do feriado do Dia do Trabalhador, que rendeu folga prolongada para muitos brasileiros, a próxima data possível para emendar dias de descansos é Corpus Christi, que será celebrado numa quinta-feira, 4 de junho. Apesar de ser considerado ponto facultativo nacional, a data garante folga para boa parte dos estados brasileiros. Os trabalhadores não vão ficar muito tempo sem folgas neste ano, viu? Um ano com o maior número de feriados em dias úteis da última década. Pouco mais de um mês após o 1º de maio, o país comemora o Corpus Christi, que, apesar de considerado ponto facultativo nacional, vai garantir, então, este descanso. E logo após o NTV News, segunda edição, às 10 horas da noite, tem Roda Viva para você. Segunda, no Roda Viva, o endividamento bate recorde e atinge 8 em cada 10 famílias brasileiras. O novo programa de renegociação do governo promete descontos de até 90%. Uma solução real ou apenas um alívio passageiro diante dos juros altos e da inflação? Para responder, o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segunda, 10 da noite, ao vivo. Roda Viva, com Ernesto Palha. O News segunda edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente início de semana. Beijo na família. Boa noite. Fique com Deus.